Bem-vindos a mais um VPRO, novamente com Ricardo Rodrigues, que já participou sobre o funcionalismo público e agora nós vamos falar de turismo. Mas você já sabe que eu começo agradecendo a EDESP, que cede os estúdios. A EDESP é uma escola que tem vários cursos, você pode ver aí de informática, administração e outros. Você vê o site, os telefones, procure a EDESP para fazer seu curso, inclusive para entrar no funcionalismo público. Também o apoio da Biazuli. A Biazuli está nos incentivando desde o início aqui do VPRO. Siga as páginas, olhe que ali tem semijoias de alto gabarito. E preciso tocar no assunto com vocês sobre o próprio VPRO. O VPRO é um empreendimento onde nós estamos se lançando. E neste início a gente está contando com a sua boa vontade de colaborar aí, onde você vê o Pix aí, ó, vpropodcast@outlook.com.br. Às vezes a gente pensa em, poxa, mas se eu mandar pouquinho não adianta, se eu mandar muito não tenho. Eu sempre brinco, se mandar R$ 2, R$ 3 já paga a água que a gente bebe, tá bom? Se mandar R$ 4, R$ 5 já paga o metrô. Não se preocupe com o montante. Se você está gostando e quer colaborar, é bem-vindo, tá bom? E mesmo que não seja o caso, espero que você se divirta muito com esse programa que está crescendo. Então vamos agora falar de turismo com o Ricardo. Ricardo, primeiramente, muito obrigado pela sua presença. Veras, eu que agradeço aí a excelente oportunidade, né, de falar de um tema que eu aprecio muito, né? Eu realmente gosto Apaixonado, muito né? de viajar. Então é um prazer imenso e espero poder colaborar aí e trazer o máximo de informações que estejam ao meu alcance. O Ricardo, além de um amigo, ele tem a curiosidade de faltarem apenas 2 estados brasileiros para que ele possa dizer coloquei o pé ali, né, Ricardo? Quais são? Exatamente isso. Tive a oportunidade de viajar aí quase todos os estados já, faltando agora apenas para completar aí, né? Acre e Rondônia. Tem até aquela piada sobre o Acre, que o pessoal costuma fazer, você foi longe demais, né, Acre? Então tá faltando um Acre ainda para eu ir, um pouco mais distante. Mas é isso aí, né? E o Acre já foi território boliviano, né? Assim como o Uruguai já foi território brasileiro, né? Exatamente isso. E são coisas pitorescas da história do Brasil. Ricardo, como começou o seu gosto por turismo e viagens? Porque viajar, o pai da gente levou na praia quando era criança, né? Não é desse tipo de viagem que a gente vai falar, mas realmente pegar o gosto sobre turismo. Olha, Ricardo, é interessante que quando eu era criança, dos meus 7, eu me lembro muito bem, 7, 8 anos de idade, a gente morava mais no interior ali, né, numa chácara e tudo, então, aquela época, você talvez vai se lembrar também, era comum as pessoas fazerem aquelas excursões para a praia, Sim. as famosas excursões, os farofeiros, né, Aham. e nós não tínhamos uma condição ali, minha família não tinha uma condição razoável que pudesse, então, eu via as pessoas aquelas excursões sendo anunciadas e me chamavam vizinhos e tal, mas eu não tinha condições. Na época a gente tinha uma situação mais dificultada, né? Mas eu ficava louco, puxa vida, eu ficava realmente assim. Quem me dera um dia eu poder ir a Santos. Era exatamente essa a realidade naquele Aham. momento. E, então, Em quer que dizer, cidade que você morava? morava aqui em São Roque, Ah, interiorzinho tá, aqui, tá, sei, né? sei. Então, eu ficava angustiado. O dia que eu via que eles saíam para ir com ônibus para a praia, aquilo para mim era uma glória, né? Ter a Aham. oportunidade de viajar ali. Então, desde criança, para mim, aquilo já era um mundo, né? Imagina, então, pensar em outro estado, outros Sim. países. Então, evidentemente que eu fui crescendo com toda essa... Então, toda a oportunidade que eu tive, à medida que eu fui crescendo, e depois quando eu passei a ter a possibilidade financeira, né? Econômica de poder realmente buscar isso, foi aí quando eu me ativei bastante. Mas sempre foi um objetivo meu de conhecer outros lugares, outras cidades, outros estados e outros países, evidentemente. E você lembra assim da primeira viagem que você fez que te marcou? Ah, com certeza. Essa sim é marcante. Porque foi exatamente quando eu já era um pouquinho maior, né? Ainda não adolescente, mas quase entrando na adolescência ali, né? Praticamente, quando na formatura de oitava série. Na formatura de oitava série,
Nós passamos o ano inteiro arrecadando dinheiro, né? Fazendo todos aqueles. Antigamente tinha isso, hoje em dia acho que não tem mais, né? Você arrecadava dinheiro e tal. E a nossa formatura, a professora nos conduziu, fez todo o planejamento do ano inteiro. E nós fomos ao Rio de Janeiro. Puxa, aquilo foi o ápice, né? Puxa, aquilo foi espetacular, aquilo nunca me esqueço, foi extraordinário. Nós passamos o Réveillon no Rio de Janeiro, o Réveillon em Copacabana. Eu que ainda era um pré-adolescente ali, né? Tendo a oportunidade de ter uma viagem como aquela, era algo extraordinário, realmente. Então, essa foi a grande experiência que eu tive ali, né? Quando eu comecei realmente a ter a oportunidade de viajar mais. Você me fez lembrar, eu sou do tempo que não tinha nem imigrantes e nem bandeirantes. E a primeira vez que eu fui para Ribeirão Preto, foram 9 horas de ônibus. E eu já fui para o Rio de Janeiro em 4, de adulto, né? Então eu falei assim, eu nunca vou conhecer outro estado, tinha 7, 8 anos, porque se para Ribeirão Preto são 9 horas, né? Eu tô com 57, não sei qual a tua idade. Eu agora tô com 47. 10 a menos, né? Você já pegou estrada melhor e outras coisas, né? Numa viagem, qual é o fator que te influencia mais? É o histórico, cultural, o quê? Olha, eu sou muito fã da natureza, dos aspectos naturais em primeiro lugar. Então, destinos que têm natureza, a exploração da natureza, exploração no bom sentido, obviamente, né? São os que mais me cativam, são os que mais me atraem. Né? Mas, em segundo lugar, mas nem tão longe, a parte histórica. Certo. Então, com certeza, os destinos históricos também me criam uma expectativa imensa. Se nós pensarmos em Brasil, por exemplo, né? Conhecer cidades como Ouro Preto, própria Paraty, saber, né? Como que aconteceram aquelas histórias, né? A época do ouro, da colonização. Até mesmo em São Paulo, né? Nós temos tantas coisas aqui que nos remetem à parte histórica. Embora não seja uma história, se você pensar como uma história que você vai encontrar numa Itália, no Oriente Médio, no Egito, é evidente que não, mas também é uma história muito importante, né? De 5 séculos, enfim. Então, agora, a natureza é a que mais eu aprecio. Realmente, destinos que tem como alvo, como um ponto principal, a natureza, realmente são os que eu mais aprecio, realmente. Sabe quando alguém levanta a bola, eu corto e eu não perdoo, né? Você foi para Paraty para ver a história ou para beber? Foi para ver a história, mas, inevitavelmente, entre uma calçada e outra, entre uma esquina e outra, sempre tem um licor, sempre tem uma cachaçinha. Por que não apreciar? Faz parte também do roteiro turístico. É isso aí. E a primeira viagem, então, para outro estado foi o Rio de Janeiro, de garoto. A primeira viagem para outro estado foi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro foi o destino, o estado que eu mais visitei, até pelo fato de estar próximo, né, de São Paulo. Aliás, desculpa. Pode falar, fica à vontade. Próxima semana estarei no Rio de Janeiro de novo. Capital? Capital. Mas para um evento particular, não exatamente para turismo. Mas quando a gente vai ao Rio, por qualquer motivo que seja, você aproveita também para turistar. Sim. Naquele barzinho eu nunca fui, agora eu vou. Exatamente. Eu sempre que já fui, acho que umas 10, 15 vezes para lá, eu tô lá e falo, dessa vez eu vou na Feira de São Cristóvão e esqueço de ir na Feira de São Cristóvão. Mas você já foi lá na feira? Não, ainda não fui, tá vendo? Então, é um cantinho ali que é interessante. Como você organiza as suas viagens? Fator importante. Eu sou muito cuidadoso quanto a isso, né? Especialmente, talvez, depois dos últimos 10 anos, né? Passando a viajar mais. E eu, por exemplo, eu sou muito antenado nas questões de viagens. Por exemplo, milhas. Eu acumulo muitas milhas. Acompanho, aprendo muito sobre isso, vejo muitos canais, né? Muitas informações. Então, por exemplo, compra de passagens. Então, eu sei o melhor momento para comprar, onde vai estar mais embaixo, o melhor momento para viajar. Então, essa questão das datas, né, das melhores épocas, inclusive para você organizar suas férias, por exemplo. Porque se você pretende pagar menos... Então, por exemplo, eu fujo das épocas de pico, férias. Né? Sim. Então, férias não tem condições. Eventualmente, você vai para um lugar mais próximo, né, que você vai de carro. Enfim, mas agora, viagens mais importantes, mais significativas, eu procuro sair, primeira coisa, das férias. Então, por exemplo, período ali de abril, maio, ou segundo semestre,
setembro, outubro, dependendo do lugar, né? Tem algumas questões particulares de cada lugar, mas sempre procuro sair das férias. E sempre, evidentemente, procuro pagar menos, né? Com qualquer um, a gente sempre procura Sim. pagar menos. Então, se for necessário uma passagem de avião, evidentemente, eu mexo muito com milhas, inclusive para hospedagens também, né? Eu sempre procuro encontrar oportunidades para a economia, para que tenha realmente um melhor custo-benefício possível, né? E, lógico, e sempre com bastante antecedência, fixar os melhores pontos daquela região, daquele local turístico, para saber de quantos dias pelo menos eu preciso. Faz parte desse planejamento. Então são coisas básicas, né, que a gente tem que se atentar, e há alguns outros detalhezinhos, mas nem por isso a gente deixa de passar algum perrengue. Isso é inevitável também. Sempre tem algum perrengue que a gente esqueceu. Deixa mais para frente que tem a pergunta dos perrengues aqui. O João e Estela, eu já lembrei de vocês, de como organizar a viagem, no caso aqui, pelo que ele falou disso, né? E, assim, você é disposto a ir num hostel tal, ou você é mais exigente, quer hotel Se com eu estrela? então, eu sou bastante, vamos pensar, eclético nesse sentido, eu não tenho maiores problemas quanto a isso, não. Mas depende de quem está comigo. Então, por exemplo, se eu estou com a esposa, aí já fica mais difícil, né? Sim. A gente vai tentar encontrar, sempre buscando alguma economia, mas buscar um lugar um pouco mais confortável, que dê um pouco mais de privacidade, né? Uhum. E dependendo também do destino, às vezes não tem nenhuma oportunidade, ou se tem, os preços são altíssimos. Então, às vezes, a única saída é que tem um hostel. Mas, na medida do possível, a gente sempre encontra, né, alguma oportunidade. Se eu estou com a esposa, então a gente busca ficar num lugar um pouco mais confortável, com mais privacidade. Se eu estou sozinho, aí vai depender. Porque, por exemplo, às vezes um hostel, via de regra, eles são mais baratos, lógico, né? Oferecem uma situação econômica mais interessante. Mas, às vezes, exatamente pelo fato de eu participar de programas de milhagens e em outros programas nos quais eu participo também, Uhum. consigo encontrar promoções para uma estadia, uma estada, né? Uma hospedagem em um lugar melhor, mas numa condição que se aproxima muito de um hostel. Então, quer dizer, é aquela economia que eu falo, puxa, eu vou gastar um pouco mais ainda assim que o hostel, eu vou, mas Vale a vale a pena. pena, né? Eu vou ter um conforto, ainda que eu esteja sozinho. Mas se eu precisar, eu me hospedo num hostel tranquilamente. Já tive experiências excelentes me hospedando em Uhum. hostel com pessoas e conhecendo pessoas de outros países, fazendo amizades. Então, nesse lado é interessante, porque você conhece outras pessoas, né? Sim. Você não fica ali privado num quarto de hotel. Eu já fiquei em hostel Pois também, daí exatamente. é mais dinâmica a Com coisa, certeza. vamos colocar assim, né? E você é daquele viajante que pode falar da época do solteiro também, é, precisa dar a mala ou se der oportunidade pega a mochila e vai? Então, isso também vai depender do destino, quais os objetivos. Então, por exemplo, se eu sei que eu vou para a Itália, por exemplo, para Portugal, eu sei que eu vou querer trazer alguma coisa. Aí, né? Isso Ah, é de praxe, é de regra, né? aham. Vai querer trazer alguma bebida, um vinho. Às vezes você não encontra no Brasil muitas coisas, né? Quantos Sim, sim, produtos sim. são permitidos? Então você já vai com algum espaço. Então, talvez uma mala, né? Quando eu vou sozinho, se é um destino mais tranquilo, vou ficar um final de semana, uma mochila para mim já é suficiente. Eu me viro muito bem. Não tenho maiores problemas quanto a isso. Então vai depender do tempo e do que eu vou buscar naquele destino, né? Uhum. Mas via de regra eu sou bastante, como é que se fala, minimalista nesse sentido, né? Eu simplifico bastante. Eu não tenho maiores problemas quanto a isso. Sempre o mínimo possível, apenas para curtir a viagem com algum conforto, sem prejuízo de outra natureza. Tá certo, legal saber de tudo isso. Como vocês já viram, o Ricardo ele não está preocupado com conhecer capitais. O negócio dele é muitas vezes a natureza. Então tem algumas fotografias aí que a gente vai passar sem pressa, nada, e o Ricardo vai poder comentar a respeito delas, né? Se o Luciano puder colocar a primeira aí, são fotografias do próprio Ricardo, obviamente, né? Tá aí sorrindo pra gente. Fala sobre essa fotografia Pois do olha só que Iapoc. interessante. O Oiapoque, lá no extremo norte do país, né? Eu sempre tive a curiosidade de conhecer um desses limites lá do nosso país.
E o Oiapoque, interessante, que você chega até o Amapá, para chegar no Macapá, que é a capital do Amapá, Uhum. já é um desafio, porque você não chega por estrada. Tá? Tá. Não existe estrada ligando o Macapá. Ou é de avião, O barco. ou embarcação que dura 24 horas pelo menos, a mais rápida, me parece que é isso, se não me engano. Então o voo não, o voo é 40 minutos, você já E tá você ali. fez com o quê? Voo ou embarcação? Um voo, com certeza. Não, porque daí era outra história para contar, né? É, como eu já tive a experiência de andar numa embarcação na Amazonas, né, no Rio Amazonas, Manaus, então não era uma Certo. coisa que eu tinha necessidade de conhecer. Então era o tempo, era mais importante, economia de tempo. Então de Belém nós pegamos um voo que sai ali rapidinho, você já está em Macapá. Mas, então esse é o primeiro desafio já, para você chegar, né? Não é tão simples. E agora, o segundo, esse sim é um grande desafio. Esse realmente é um grande desafio porque você tem uma estrada que liga Macapá até lá no Oiapoque, até lá no extremo, que é a divisa com a França, né? Essa é a divisa do Brasil com a França. Caso muitos não saibam, o Brasil tem fronteira com a França, né? Então me conta, estou pensando que você está falando da Guiana. Exatamente. A Guiana é um território além-mar, né? Ou Sim. extra-mar da França. É Tá, território sim, francês. tá. Você atravessa ali, tem uma ponte, ou tem umas embarcações que você Uhum. pega em Oiapoque, e vai para aquela cidadezinha que tem ali na divisa, agora eu não me lembro o nome. Sim. Mas você vai ter o euro ali. Tá, entendi. Você vai ter o euro, as pessoas falando francês normalmente, enfim. Então é França, é Brasil e França. Você atravessa a ponte, dá para você ir a pé até. Uhum. Você vai ver lá, União Europeia, tem a placa lá depois da ponte, é tudo. Nós somos chiques. Nós fazemos fronteira com a França. Então, do Macapá até Oiapoque são 570 quilômetros, acho que são isso. Sendo que um terço ainda é estrada de terra, porque estavam em obras ainda, mas não acabaram. Mas é floresta pura. E estrada cheia de buraco, de pedra. Eu aluguei um carro lá em 4x4? Macapá. Não, eu aluguei um carro comum. Comum. Eles falavam que dava porque não era época de chuva, né? Eu tive cuidado, né? Como eu te falei, as épocas, né? Sempre e numa época que não era de chuva. Que aí você Certo. consegue passar com um carro comum. Mas ainda assim dá aquele medo, né? Porque não passa tanto, tem tanto movimento. Passa um caminhão ou outro que vai abastecer, um carro ou outro, mas você fica às vezes 20, 30 minutos sem passar nada. Então eu sempre pensava, e se for um pneu, se o carro quebra aqui, vai ficar no meio da floresta, né? Uhum. É, meio da floresta dos dois lados, não tem nada, não tem casa, tem um trecho que você passa lá de 1h30, 2 horas, que não tem absolutamente nada, nem uma aldeia indígena. E a É velocidade floresta do carro pura. também não é grande. Não, ali você anda muito lentamente. É muito cheio de pedra, aquelas pedras que podem cortar o pneu, buraco. Estão em obras lá ainda, mas não Sim. acabaram. Vai ter um bom trecho para terminar. E então você veio já com a esposa, que ela está ali no. Isso, então nesse caso eu fui com a esposa, então foi muito gratificante chegar a esse extremo do Brasil. E é uma cidade bacana, uma cidade gostosa, tem o rio lá, o rio Oiapoque, né? Que nós vemos ali ao fundo. E é um lugar bacana, foi muito bom conhecer aquele lugar. Tem restaurantes excelentes à beira do rio para você comer um bom peixe. É uma experiência interessantíssima, vale muito a pena. Eu estive lá no extremo norte do país lá. E no Chuí, você já foi? Ainda não, falta o Chuí. Ah, É esse que falta. Eu já estive no Uruguai, mas não fui até o Chuí, né? Fui Porto Alegre e tudo, mas o Chuí ainda falta. Tu tá com essa dívida aí. Falta essa. Tá bom, vamos para uma próxima fotografia aí, por favor. Deixar o Ricardo à vontade para falar. As cataratas. As cataratas, né? A própria rainha, né? Elizabeth II, ela já falou, né? Sim. Ela já disse uma certa vez, né? Que pobre das cataratas Niágara, né? Que E é o realmente- terceiro destino do Brasil, né? Eu não sei, mas me parece que sim. É realmente Rio, por ser Rio, São Paulo por parte causa econômica, muitas negócios. feiras e tal. E Eu acredito que sim, seja, porque você pensar em Nordeste, você vai ter que pensar no Nordeste como um todo, né? Sim. Não isoladamente cada capital. já- Mas acho que como ponto turístico, sim, seja esse. Realmente tem muito estrangeiro ali, né? Muitas pessoas de outros países visitam as cataratas. E a imponência dela, eu já estive lá já 3 vezes, né? Então, sempre você vê uma coisa diferente. Eu já estive em época do Rio Baixo, em época do Rio Altíssimo. Você se assusta com aquela... E você tem coragem de andar aí? Eu andei, inclusive. Não, tem mas digo com o Rio Alto. Ah, com o Rio Alto não. Com o Rio Alto eu não teria coragem, não, realmente. Você falar, chegar próximo, não, chegar próximo sim. A força Eu da até, água você tem aquela passarela que te passarela. leva até lá perto da Garganta do Diabo, né? Do lado brasileiro. Então, você passa, a água está passando quase embaixo da passarela, assim.
uma força. Aí você fala, bem, se ela levar a passarela aqui, acabou comigo. Isso. Porque dali é igual o pica-pau, o desenho do pica-pau, você cai do outro lado, já era. Né? Mas eu fui, mas dá medo, dá muito medo. Você sabe de onde veio a história do desenho do pica-pau? Eu já vi que teve um caso de um cara lá que parece que... E sobreviveu. Sobreviveu, né? Pois é, eu já vi essa história. Então, quando ele sobreviveu, o que aconteceu? Quando dá certo para um, tem sempre outro que fala. Exato. Vou tentar. Então, daí a polícia começou a ter que tomar providências de ficar tomando conta do lugar, né? Exato. E daí fizeram o desenho do pica-pau, onde o pica-pau A sátira. faz o guarda florestal descer em vez dele. É interessante. Por isso que o podcast é bom, gente. Vai lembrar da história do pica-pau. Mas, ó, Vera, as cataratas realmente é um destino imperdível. Quem não conheceu ainda tem que fazer. Eu sou um que não fui lá ainda. Realmente algo assombroso, é uma imponência, é algo assim indescritível. É só estando lá para você sentir realmente o que é aquilo. E aí é lá do brasileiro. Esse aí é o lado brasileiro. Tem um Sim. lado argentino, né? O lado argentino você chega em cima da caverna do diabo, né? Que é realmente o lugar do poder mesmo. Ali é o lugar que você fala, meu Deus. E você tem outras oportunidades. Por exemplo, você tem uma embarcação, uma canoa que sai com um grupo de pessoas. Lá por baixo. Ele vai até debaixo de algumas das quedas, assim. Ele entra, ele passa, toma um banho. Você entra debaixo de umas quedas lá. E você acabou indo na usina também, tudo. Fui na usina, assim. Aí você estando lá, você já aproveita. Vai na usina, já aproveita e vai ali até Puerto Iguaçu, comer um ovo de bife, tomar um Angélica, um vinho, Catena Zapata. Eu falei que esse podcast ia ser mais risonho que o, então você não deixa da de profissão, né? Tá certo. Tem mais foto aí pra gente olhar, Luciano, por favor. Aí, um pé no hemisfério norte e um pé no hemisfério sul. Pois é, olha aí, nós estamos aí exatamente no Macapá. E ali nós temos a linha do Equador, né? Ou pelo menos o simbolismo, né? Sim. Hoje, eles acreditam que ela não esteja mais exatamente aí, ela está um pouco mais deslocada, né? Mas é lógico que ela passa ali, né? Isso é inevitável. Passa na cidade do Macapá, então nós temos aí esse monumento que destaca essa divisória, né? Então é interessante que você pula de um lado para o outro, né? Tem um monte de... Se você procurar, você vai ver que existe um monte de vídeos assim que as pessoas brincam. Ah, tô no hemisfério norte, tô no hemisfério sul. Sim. Ah. Tem um campo de futebol lá. Tem um lá. campo de futebol que é dividido. A linha passa exatamente no meio do campo. Então você joga, ataca ou defende do hemisfério sul, hemisfério norte ou hemisfério sul, em determinado momento, né? Sim. Então tem esse lado interessante. E você já viu aquela história da água girar para um lado no hemisfério norte? Eu já vi, mas eu não sei se isso é verdade. Sinceramente, eu nunca testei. Pelo menos estando lá, não fiz isso. Sim, mas é... Não, e tem a questão do ovo também. Diz que se você colocar o ovo exatamente onde passa a linha, diz que o ovo não tomba, ele fica equilibrado. Ele fica em pé? Fica em pé. Eu não testei isso, mas se é verdade, eu não sei. Do ovo eu não sabia, mas da água eu até acredito. E assim, para quem gosta de história, quem gosta de coisas assim, eu estava falando em off com ele, né? Aqui mesmo passa o Trópico de Capricórnio, aqui em São Paulo. Então, quando tem a música Moro num País Tropical, quem mora na cidade de São Paulo mora num país subtropical, porque dali do bairro de Santana para a Zona Sul, tudo é subtropical, Curitiba, Porto Alegre e tal, né? Então o Jorge Ben fez uma música que, dependendo do lugar que você está, você não está no país tropical, né? Exatamente. E assim serve lá em Greenwich, que eu comentei com você também, né? Que você fala, poxa, estou passando na linha do Marco Zero da hora, são coisas interessantes. Próxima foto aí, Luciano, por favor. Véu da noiva. Exatamente, aí Canela, né? Ali é o sul do Brasil. Estamos aí bem agasalhados, né? Na época do frio. Mas Canela e Gramado são destinos bem imperdíveis, né? Nós temos ali um reflexo ou uma reprodução da Europa. Né? São duas cidades que reproduzem a Europa assim de forma... Uma Suíça, o norte da Itália, ali, cidades alemãs, né? Então elas reproduzem com bastante dignidade, né? As cidades europeias, e é um destino também muito interessante. Minha esposa, particularmente, ela gosta muito da
dessas cidades, né? Que realmente ela é uma beleza, tanto de paisagem, como de arquitetura, e também de alimentação, né? Uhum. Na E ela é parte nascida onde? culinária, minha esposa, ela é nascida, ela é do Paraná, Ah, do Paraná, paranaense. então. E para quem não conhece Gramado, Canela, assim, Campos do Jordão, Penedo no Rio, dá Também, uma. sim, não, Campos do Jordão, com certeza, tem. Mas eu ainda sou um pouco mais dessas cidades lá do sul, né? Realmente elas Não, têm. sim. Mas Campos do Jordão, ela tem também, está ali bem equiparada à qualidade que você tem em Gramado, Canela. Não deixa muito a desejar, não. Com certeza é um destino interessante, para o frio, sobretudo, né? É um destino Uhum. aí, é a praia dos paulistas do inverno, né? Vamos pensar Sim, assim. sim. Luciano, eu nem lembro mais quantas fotos a gente mandou aí, mas a hora que acabar você fala. Tem mais uma, então? Então manda, vai mandando aí. Deixa o homem contar pra gente. Vamos ver a próxima foto. Surpresa, programa Silvio Santos. Aí, Eita, olha Boto aí. cor-de-rosa, explica essa pra gente aí. Existe toda aquela história, né? Mística, lenda. O mito do Boto, né? Que a moça que aparece grávida lá e que diz que foi e viu o Boto. É aquela coisa ali dos Manauaras, né? Da Amazônia. Então, o Boto cor-de-rosa. Tem um Boto cinza também, né? Uhum, Tanto um como o outro, né? Isso foi em Manaus, né? No Rio Negro. Nosso esplendoroso Rio Negro ali, né? Então você uhum. tem alguns locais em que eles cevam, por assim dizer, né? Então os botos sempre estão ali por perto. E eles acabam vendendo, né, um passeio turístico para você ter aí uma proximidade com o boto. Sim, e eu vou falar uma E coisa pra você, esse sorriso seu, você voltou aos 7 anos de idade lá em São Roque, ó. com certeza. É É igual, porque é igual uma criança tirando foto com o Mickey e você tirou com o Boto exatamente. cor-de-rosa, realmente. É bem isso mesmo, Veras. Inclusive, essa foto, ela realmente ela foi muito aleatória. Ela foi, assim, espontânea mesmo. Porque Sim, ele fica ali, a pessoa que cuida ali, né? O artista ali, o dono da pontos turístico, guia, né? O monitor, ele coloca as pessoas numa roda, né? E aí ele fica chamando, né? Aí quando o boto vem, ele já deixa ali, o boto sai no meio. Então, as pessoas vão tirando foto. Mas em uma dessas, o boto ele saiu bem embaixo de mim. Ele veio, passou por baixo de mim e acabou me levantando. ah, que legal. E foi aí que a pessoa estava tirando a foto ali e pegou exatamente dessa forma. Ele Então. passou por baixo de mim e saiu na minha frente. Então essa foto também, além da alegria, tem a surpresa, né? Muita surpresa. Essa daí realmente. O E momento surpreendente. ficou realmente muito interessante. Ficou muito bacana essa foto, porque É, foi assim, nada preparado, né? Muito. realmente. Próxima foto, Luciano, por favor. Olha aí, o nosso destino, Jericoacoara. É. Jericoacoara, essa foi a primeira vez que eu fui a Jericoacoara. Eu já estive lá três, não, foram duas vezes. Eu estive só duas vezes. Estive uma mais recente, mas essa aí foi a primeira vez que eu fui a Jericoacoara, a famosa Pedra Furada, lá, Uhum. para aqueles que já foram, né? Jericoacoara também é um destino espetacular no nosso país. Eu que já conheço bastante os destinos, conheço quase todos os destinos, faltam poucos ainda, eu diria, os destinos principais, né? Lógico que tem aqueles destinos mais simples, tem um Sim, monte, até no estado de São Paulo tem muito lugar que eu não fui ainda. sim. Mas os destinos principais do país, me faltam hoje, se não me engano, são três. Mas Jericoacoara, especificamente, ela tem. Hoje mudou muito. Isso aí eu fui, se não me engano, em 2017. Uhum. Foi essa primeira vez que eu estive lá em Jericoacoara, né? E eu coloco Jericoacoara num top 2 do Brasil. Existe o top 1, mas tem um destino, para mim, um destino isolado, que é Fernando de Noronha. Tá. Para mim é o top 1 do país. Aí na prateleira do top 2 existem alguns destinos, entre eles Jericoacoara. Uhum. Não como ela era da primeira vez que eu fui, mas como ela está atualmente. É porque na época que eu fui, você tinha a duna do pôr do sol, a pedra furada, a árvore que dorme lá, né, que fica descansando no vento, né, que derruba a árvore lá. E hoje não, hoje você tem muitas lagoas, novas dunas, tem outras atrações, é muito mais completa hoje. Então também, Jericoacoara é um destino que se deve conhecer, sim, é imperdível, é espetacular, ainda mais hoje em dia. E não é barato para ir para lá, é verdade.
barato. Eu vou para lá Uhum. é caro, normalmente. Mas o que as pessoas fazem? Elas vão para Fortaleza, por exemplo, de lá pegam um carro, já faz toda aquela Sim. costa ali, né? Que eles chamam da Rota das Emoções, que vai até os Lençóis Maranhenses. E aí você já aproveita e já faz. Faz uma viagem longa, então você economiza no final das contas, né? Então, para o apresentador não ficar atrás do entrevistado, embora a fala é dele, eu já estive em Jericoacoara. Eu vou contar a minha história. Eu era vizinho aqui em São Paulo. Meu pai com o comércio, tinha um comerciante do Ceará que voltou para Fortaleza. E quando eu tinha uns 18, 20 anos, eu fui para lá e quis ir sozinho para Jericoacoara. A estrada é 200 quilômetros, mas leva umas 7 horas de ônibus. Você fica para num lugar que chama Jijoca, que Joca. tinha porco solto na rua, igual tem cachorro aqui em São Paulo. E de lá, por causa das dunas, você pegava um 4x4. Foi dessa forma que É você chegou uma lá? jardineira, né? A famosa Isso. jardineira. Porque dizem que hoje até aeroporto lá Então, internacional, na né? primeira vez foi assim, porque eu fiz a Rota das Emoções. Eu fui até os Lençóis Maranhenses, passando por Tá. ali. Eu aluguei um carro em Fortaleza, eu fui de carro. A Hum. estrada já está muito boa, quando eu fui já estava muito boa. Hoje está melhor ainda, já está duplicado até lá em Jijoca. E agora você chega com avião, foi a segunda vez que nós Tá. somos de voo direto. Na verdade, nós somos de Belo Horizonte. Você pega um voo até BH, e BH você tem um voo, não sei se tem mais agora, parece que cortaram. Mas não, ainda continua. Tem um voo direto para lá, tanto da Azul como da Latam, tem, todas Uhum. elas fazem. Então você tem um voo direto que para ali na cidade vizinha, que é Cruz, né? Ali você pega um transporte e normalmente o pessoal já te leva direto para Jeri, para a vila de Jeri. Isso. Então hoje E está bem quando mais eu fui em fácil. 88, não tinha luz elétrica. Eu dormi na casa de um pescador, numa rede que cheirava mal, que eu virava o rosto assim para o lado, respirava na rede e não dava, rapaz. E na época podia subir nessa pedra. Eu tenho uma foto em cima dessa pedra, não sei nem onde está essa fotografia aí, mas que eu tenho lá em cima, tenho, né? Então, mas foi só para fazer uma pequena competição com meu parceiro aqui. Tem mais foto aí, Luciano? Então vai mandando, a hora que acabar eu der um fora aqui, você avisa. E aqui é uma foto do exterior, né, da África do Sul, do Kruger Park, né? Onde Kruger tem Park. o Crocodile River lá, né? Você tem Sim. você foi lá dentro. Eu fui nos canyons, né? Visitei os canyons e eu fiquei hospedado, né? Num lodge lá dentro do Kruger Park, em que à noite a gente ouvia Uhum. leões à noite, e fiquei bastante temeroso. Eu sempre tomava um cuidado para ver se o chalé estava bem fechado, se não havia o risco de estava tudo travado, né? Aham. Porque eles têm umas cercas em volta, assim, né? Mas que Sim. qualquer felino pula aquilo com uma facilidade imensa, né? Sim. Talvez é só para os leões, não, os elefantes não avançarem, né? Os animais maiores que normalmente não. Agora, leões, leopardos, eles pulam aquilo ali com facilidade. Então eu tomava todo o cuidado. Eu me lembro que na primeira noite assim eu ficava tenso, né? Hum. Puxa, será que alguém vai tentar entrar? Um dos animais vão tentar entrar, né? Então era uma tensão só. E depois, no É. segundo dia, já estava tranquilo. E dali nós saímos fazer uns safaris, né? Que é os famosos safaris lá Sim. do Kruger Park. E a África do Sul, ela é um destino barato, ainda é um destino barato, mesmo talvez com um câmbio hoje desfavorável para nós, né? Que você é submetido a experiências únicas, assim, extraordinárias, que você não tem no Brasil, Uhum. né? Mas que a África, ela te fornece, te oferece de maneira extraordinária, Hum. inigualável. É. Eu e o Ricardo, a gente já esteve em Moçambique, em Maputo, não junto. Eu fui um ano antes para uma atividade, ele para outra. E eu também já estive nessa portaria, atravessei aquela ponte ali. E eu não vi animais além de gazelas, coisas assim, porque é muito perto da estrada. Mas esse parque é maior do que a cidade de São Paulo inteira, maior que dizem que até é um estado, né? Eu, es- Tipo, eu não sei se o estado de São Paulo não, mas uma não, boa não, parte mas sim. tipo como se fosse do Espírito Santo, Ah, assim, sim, eu diria que uma sim. coisa desse tamanho, porque tem entradas. Aí é uma estrada que vem de Moçambique para Joanesburgo. Joanesburgo, e tem várias entradas ao sul, ao norte e tal. E quando eu passei daquela ponte lá, tem uma verdadeira entrada onde você paga para entrar no parque, e restaurante e tal. E eu dei de cara com um javali.
E eu pensei assim, se esse javali vier correndo, para mim vai ser problema, mas como o segurança lá falou que esses animais chegam muito perto de onde tem restaurante e tal, já estão acostumados Sim. com humanos, né? E daí eu fui falar pro guarda tirar uma foto com a camisa da Portuguesa e adivinha, tive que deixar a camisa da Portuguesa pro guarda sul-africano lá, uma camisa que eu ganhei do Estevão Soares. Eu vou pedir outra Olha aí. para ele, na época ele era técnico da Portuguesa. Bom, mas o assunto aqui é o Ricardo, aquele vídeo dele com os leões, dá para colocar aí também agora, por favor? Pois é, ali na África do Sul, né, Veras, realmente você tem Olha aí que infinidade beleza, hein? de atrações. Inclusive, uma delas é essa daí, né? Esse é uma atração que tem em um determinado parque lá, Uhum. em que eles cuidam dos leões, né? Eles criam, cuidam de leões e eles ajudam a repovoar a população de leões na África, né? Eles têm é um lugar bastante amplo. E entre as atividades que eles têm normais, eles também oferecem atividade turística voltada para isso aí. Ali você não é barato, é um valor considerável, mas A experiência a vale, né? experiência não tem nem Tem o que coisa dizer, que você né? paga a oportunidade, não, Não tem o que dizer. não adianta, aí E- ficou para tua história, né? E é curioso, porque você paga caro, evidentemente, e você assina vários termos. Sim, é igual pular de asa delta e... Até mais, eu diria. Até mais. Se acontecer qualquer coisa, você está ciente. Sim, sim. Ou seja, você acha que você vai estar amplamente seguro, é tudo controlado, mas não, fala, ó, você tem certeza que você quer? Aí você vai tenso, porque Sim. você vai ali para o lugar, Veras, desculpa, você ficando em determinado lugar, os leões vêm na sua direção. E esses monitores, tem esse aí, tem um outro, são 2 monitores. Eles ficam com aquela varinha na mão. É Eu da também tô com uma varinha que eu ia falar. Eles obedecem a varinha, eles já estão acostumados, né? Eles já estão bem alimentados, evidentemente, né? Não é uma coisa que eles vão sentir falta ali durante esse momento. Mas a verdade é que eles te deixam no lugar nessa trilha aí, nesse caminho, e eles vão lá e trazem os 2 leões. Os leões vêm na frente deles, na sua direção. Olha lá, acabou. Eu vou correr. Eu vou correr pra quê? Não tem como. É igual eu me senti com o javali, eu falei. Aquele chifre dele ali, eu falei, se bater em mim já era. Fala agora, meu Deus, assim. Desculpa, agora me perdoe por qualquer coisa. Então, o que eu escutei falar dessa varinha é o seguinte: o animal, não importa se é o leão, a partir do momento que você é mais alto que ele e você olha no olho, você tem o respeito da parte dele. Então, eu já ouvi falar que o conselho é você jamais se agachar e ter a varinha. Você escutou alguma coisa sobre não se agache? Não, eu realmente eu não. O que eles falaram é que eles obedecem, eles têm medo dessa vara, então é um treinamento, que imagino que tem também, né? Mas eu me senti exatamente como aquele que cutucando a onça com vara curta ali, no caso o leão, né? Não era bem a onça, mas era o leão. E a respeito do olho que você falou, tem uma questão interessante, porque no safaris, a gente está no carro, né? Os monitores, eles falavam exatamente assim, para que nós não olhar. E nós encontrávamos leopardo e leão, leoa, né? Leão não, foi leoa. Leoa e leopardo. O que eles nos orientaram é não olhar no olho diretamente. De dentro do carro, não. Por quê? Quando eles veem o carro com algumas pessoas, como nós estávamos um grupo dentro Eu acho que daquele o carro Jeep, é uma coisa só. Exatamente, ele entende que o carro é uma coisa só. E é bem maior do que ele, é como se fosse um elefante. E ele sabe que não tem muito para ele ali. Ele não vai... Agora, na medida em que você encara ele consegue individualizar. Opa, pera lá, aquele ali é menor. E aí ele pode avançar. Então tinha essa orientação específica, não olhar direto nos olhos. Eu falei disso porque eu já escutei que na Amazônia o pessoal usa até uma máscara na nuca com 2 olhos, porque se a onça vier por trás, acha que você está de frente. Eu já ouvi isso também, é verdade. Agora, Então por isso que... é curioso, né? Porque lá tem essa orientação. Entendi. Então, veja, né? A gente pulou do Brasil um pouco para o exterior, então... O que mais do exterior que você já foi, já que a gente entrou nesse assunto? Eu ainda... O meu foco sempre foi esse, né? Sempre foi Brasil. Eu acho que eu tinha... Isso aconteceu, Vera, veja só que interessante. Quando eu estive Onde foi que eu estive? Acho que foi em Buenos Aires. Foi em Buenos Aires. E uma pessoa, não era nem argentina, era de outro país, assim, me questionou um determinado destino do Brasil. Acho que era Bonito.
Tá. E eu não tinha ido a Bonito ainda. Eu não Uhum. conhecia. E a pessoa, puxa, como que é bonito? Eu ouvi falar tal coisa. E eu fiquei com aquela cara. Falei, caramba, eu não sei sobre Bonito. Eu tentei falar alguma coisa, mas que a pessoa via que eu não conhecia sobre Bonito. Sim. Ah, é um lugar que tem tal coisa, é muito interessante. Eu ouvi falar, mas não foi. Então, para mim, aquilo foi de uma. Eu me senti envergonhado com aquilo. Eu acho que eu tinha obrigação de conhecer meu país. Então, foi a partir disso que eu foquei em conhecer o Brasil, né? Então, hoje, ainda que não conheci todos os lugares, eu posso chegar lá fora e qualquer pessoa pode me perguntar de qualquer destino, eu vou poder falar detalhes sobre esses destinos. Então, por isso eu acabei não explorando tanto o exterior. Mas já estive na África, na Europa 3 vezes, na América do Sul toda, né, praticamente. Na Uhum. América do Sul só falta hoje para eu conhecer mesmo o Equador e o Suriname, né, vamos pensar. As duas, assim, que Sim. em todos os outros países eu já estive. Na África, né, Moçambique, África do Sul. Na Europa já rodei quase tudo, né. Na Europa, logicamente, os meus destinos favoritos são Itália e Portugal, evidentemente, né, até por sangue, né. Uhum. Então, e pela comida. Tá certo. Então foram esses lugares que eu fui aí. Mas Uhum. agora, obviamente, a intenção é estender, né? Vamos falar de tratamento dos nativos, das pessoas locais. Assim, o modo que você percebeu de. Não estou falando de maus tratos, mas de costumes. Então, primeiramente você aprende muito, né? Você aprende muito. Então, é como. Tem uma frase que dizem que é de Mário Quintana, eu não sei se é exatamente, né? Mas que viajar é como trocar a roupa da alma, né? Então é mais ou menos como a gente se sente, né? Cada destino que a gente vai, pensando em Brasil, você aprende muita coisa. Em cada lugar são costumes, uma comida diferente, é uma maneira de tratar diferente. Tem povos mais calorosos, né, tem populações mais calorosas, que são absolutamente espontâneas, e tem outras que são mais. Se nós fizermos uma divisão, é evidente que não tem como nós não falarmos que o norte e o nordeste são mais receptivos, mais calorosos, né? E o Uhum. sul um pouco mais ali, um pouco mais puro, mais retraído, né? Mas assim, eu nunca tive experiências negativas, né? Ainda que seja no sul, com o pessoal um pouco mais ali fechado, né, retraído, sempre tive muito boas experiências. Mas os povos do Nordeste, do Norte, eles nos recebem assim como se fôssemos os reis mesmo, né? Uhum. Agora, em outros países, nós pensamos em outros países, a África é inigualável nesse aspecto. A África realmente você chega lá, você é tratado como um governante, como Aham. um famoso. Sim. É impressionante, assim. Eles realmente eles nos dão o melhor que eles têm, tanto no Uhum. tratamento como na alimentação. Se você é hóspede de alguém, eles vão te oferecer o melhor possível, né? E se a gente vai à Europa já não é bem assim, né? Você já conhece, sabe como é. Então tem essas diferenças. Agora, culturalmente a gente aprende em qualquer lugar, né? E é como eu também penso, né? Imaginemos um livro, né? Eu penso como um livro. Viajar, para mim, é como um livro. Se você não viaja, você lê sempre a mesma página. Se você viaja, você viu uma página Sim. diferente cada dia, cada vez, cada viagem. Está lendo uma página diferente. Eu aprendi isso musicalmente. Comentei outro dia com o Tata Aeroplano que veio aqui, que em São Paulo eu escutava rock e MPB e não entendia muito a música do Léo Jaime, da Marina e nem a bossa nova. Até que eu sentei em Ipanema e pedi um chopp e eu entendi o ritmo do lugar para o Vinícius de Moraes falar sobre aquilo, né? Ô, Ricardo, conta pra gente assim uma passagem difícil, seja em aeroporto, o que for um perrengue que você passou. Puxa, o pior deles foi errar a data do voo. Hum, Puxa, e aí não é só o perrengue de você ter que se reorganizar, mas é de encontrar um voo imediatamente após isso, né? Isso aconteceu no Chile, na verdade. Eu me confundi com as datas e o voo era no dia, eu pensei que era no outro dia, no dia posterior. Quando eu fui ver, faltava meia hora pro voo sair, já não tinha mais o que fazer, porque até chegar ao aeroporto já ia demorar uma hora, e até arrumar as malas todas, né? Aí é que realmente não. Então, realmente foi um perrengue danado esse que eu, né, e aí envolveu o bolso também, né, porque o sim, preço de um voo internacional comprado assim é algo aham, astronômico, né. Também teve um outro perrengue na própria África também, que eu estava com muitas malas. Dessa vez ainda eu não tinha muita experiência, talvez, né, com essa logística. E eu dependendo de condução, de transporte entre Moçambique e África do Sul, peguei ônibus, tudo descendo no meio do caminho,
para ir até uma agência onde eu ia pegar o carro, onde eu ia fazer o Kruger Park, eu cheio de malas, não achava os lugares, sem internet, ali também foi dureza. Então, mas aí foi uma Uhum. questão de logística que eu Sim. aprendi muito com isso, né? E com certeza amadureci nesse aspecto. Depois tomei uma lição boa ali E também. estando fora do país deve dar um gelo na barriga, Com meu filho. certeza, rapaz. E uma passagem engraçada. Puxa, uma passagem engraçada. Ah, olha, ah, são diversas, engraçadas. Eu diria que as engraçadas elas estão no Nordeste do Brasil. Porque tudo ali é muito Aham. curioso, né? As atividades. Eu diria que nas dunas, sabe? O dia que a nossa caminhonete quase tombou lá nos Lençóis Maranhenses. Uhum. Ou a famosa vai com emoção ou sem emoção? Sei. Eu ainda não sabendo nas dunas lá em Natal, né? Eu falei, vamos com emoção. Rapaz, ele quase virou aquela. É Uhum. surreal. Então, realmente, são muitas ocasiões engraçadas assim. E tem muitas outras que a gente possa lembrar. Em pena que o tempo às vezes é muito curto, né? Mas no Nordeste, com certeza, vai ter muitas situações assim. Sim. Você me fez lembrar de passar na alfândega em Portugal. Eu falei que era filho de português, queria conhecer a casa que meu pai nasceu. Daí o cônsul ali chegou, deu um sorriso, carimbou e falou: vai lá. Eu fui para o sofá de trás, esperei uns 15 minutos, meu amigo estava junto. Fizeram 500 mil perguntas para ele poder passar, Mas né? você me lembrou também uma situação, viu, Eras? Pode Lá também, falar. na cidade da minha bisavó, lá na Itália, quando eles souberam que um brasiliano, né, como eles dizem lá, que um brasiliano tinha raízes ali na cidade, para eles era uma coisa extraordinária. Eu falava nos comércios, em algum outro ponto, puxa, eles queriam saber quem era a família e tudo mais. Uhum. Eu achei aquilo também fantástico. Eles são latinos também, né? Sim, sem dúvida. E a curiosidade deles, né, de saber, puxa, mas como assim? Como é que você tem origem aqui? Você é do Brasil? Como é que é lá o Brasil e tudo? É uma situação bastante bacana também essa. Você já pensou em fazer um livro, um blog a respeito do que... Já pensei em criar um canal de viagens assim para falar, mas infelizmente o tempo não me permitiu. Sim. Eu penso ainda futuramente, mas atualmente ainda não está à minha disposição Uhum. o tempo que eu preciso, porque para fazer isso eu vejo que há uma deficiência em muitos aspectos, assim, sabe, sobre viagens. Detalhes que eu nunca encontrei, que eu tive que descobrir sozinho sobre viagens, Uhum. dicas, né? E que são extremamente importantes. Né? Você vê muitas dicas, informações que ajudam muito, é verdade, mas coisas mais amplas, assim, mais genéricas. Mas às vezes tem detalhezinhos que fazem uma diferença. Você chegar exatamente, você vai, olha, você vai naquela máquina, você vai apertar aquele botão, depois você vai fazer isso e vai sair o negócio. Vai sair o ticket lá do trem, Sim. esse tipo de coisa, sabe? Que é difícil encontrar. Então eu teria um foco mais nisso. Mas eu precisaria de tempo para realmente Ah. elaborar um material de qualidade, né? Então eu quero, quando eu tiver um pouco mais A com gente vai tempo. batendo pau e vai lembrando. Em Londres, eu saí numa baldeação do trem para o metrô. Só que não é igual aqui que se você passa. Então a catraca ela ameaçava abrir, eu ia, ela fechava. Daí veio o guarda, eu tive que me explicar no meu parco inglês Ah, e você. passar na bilheteria para comprar o bilhete do metrô, porque não tem baldeação igual no Brasil. Exatamente. Você me fez lembrar exatamente um ponto também interessante, que é dos tickets, do pedágio na Europa, mas na Itália especificamente eu passei por essa dificuldade. Eu não entendia como é que era, né? A gente não tem aqui no Brasil ainda esse sistema, né? Mas você pega ele lá, depois eu perdi, não sei por carga d'água, eu perdi na saída, não tinha como pagar. Porque você paga na saída, você pega Sim. ele na entrada e paga na saída, que ele vai calcular o que você andou. E eu perdi isso, que eu parei em algum lugar no meio, achei que era Uhum. só. Rapaz, aquilo foi terrível, que depois eu tive que pedir para um amigo meu pagar para mim, porque eles mandam, né, para você a ricevuta lá, o recibo para você pagar. Uhum. E aí eu não conseguia pagar também do Então, Brasil, eu tive que é. pedir para um amigo lá pagar e ele conseguiu pagar, senão eu ia gerar uma multa quando eu voltasse lá, Sim, ia para ter entrar sérios de novo, problemas. é. Então, e é isso que, assim, eu viajei bem menos que você, mas o que a gente aprende de viagem, assim, você vai ver a Torre Eiffel e a coisa menor que você traz é a lembrança dela, porque a conversa com o garçom, o Exatamente. perrengue na alfândega ou uma coisa no metrô que você nunca mais vai esquecer, né? Então tá bom. Dá uma dica final que o tempo urge, para usar uma frase antiga aí para o pessoal. A dica que eu poderia dar é que, para mim, o melhor investimento que alguém pode fazer é viajar. É alguma coisa que alguém pode investir sem se arrepender,
Eu não me arrependo de cada centavo que eu gastei, ainda que indevidamente ou que por erro meu, que por bobeira, né? Uhum. Eu não me arrependo de nenhum gasto que eu tive com viagens. Realmente, para mim, foram investimentos e carrego isso comigo. É uma coisa que ninguém pode levar, ninguém pode roubar. Sim. Né? Eu penso assim, eu tendo um conforto razoável necessário para mim, o resto para mim é viajar. Eu quero realmente investir em viagens, quero ter a minha segurança material, financeira, que todo mundo quer, né? Mas eu entendo que viajar realmente é algo que nós devemos investir. É algo que te faz crescer, que te expande, que só tem coisas boas, não tem realmente do que reclamar. Tá certo. Muito obrigado, Ricardo. Eu ainda vou pedir para ele se despedir, mas eu quero lembrar vocês que eu gravei um VProcast com ele falando sobre funcionalismo público, que é a área de atuação dele. Teve a participação do professor Cid Marques, aqui da EDESP. E esse que saiu bem mais risonho, né, Ricardo? Porque o Com assunto certeza. é bem mais risonho, mas o outro também vale a pena por uma questão de nós aprendermos como funciona o funcionalismo no Brasil, né? Então, Ricardo, muito obrigado. Agradeço muito, Ricardo, foi um prazer imenso, Pode se viu? despedir do pessoal aí. Uma satisfação imensa, espero que vocês tenham tirado algum proveito, né? Nós pomos aqui e a gente sempre está aí às ordens para qualquer esclarecimento que precisarem. Um abraço a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu!